E Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Então são as gerações de Jacó. Sendo José, de 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos. Sendo ainda jovem, andava com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. Porém José trazia má notícia deles a seu pai. E Israel amava José mais do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, fez-lhe uma túnica de várias cores. Vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos os seus irmãos, aborreceram-no e não podiam falar com ele pacificamente. E teve José um sonho que contou a seus irmãos, por isso o aborreciam ainda mais. E disse-lhe: ouvi e peço-vos este sonho que tenho sonhado. Eis que estávamos atando molhos no meio do campo. Então vi que o meu molho se levantava e também ficava em pé, sendo que os ossos molhos o rodeavam e se inclinavam diante do meu molho. Então lhe disseram seus irmãos: tu, pois, deveras reinarás sobre nós, tu deveras terás domínio sobre nós. Por isso ainda mais o odiavam, por seus sonhos e por suas palavras. E teve José outro sonho, o contou a seus irmãos, dizendo: eis que tive ainda outro sonho, e vi que o sol, a lua e as 11 estrelas se inclinavam diante de mim. E contaram a seu pai e a seus irmãos. E repreendeu seu pai e disse: que sonho é este que tiveste? Porventura viremos eu, a sua mãe e teus irmãos inclinar-nos perante a ti em terra? Seus irmãos, pois, o invejavam, seu pai, porém, guardava seu negócio no coração. E seus irmãos foram apacentar em banho de seu pai, junto de Siquém. Disse, pois, Israel a José: não apacentavam seus irmãos junto de Siquém? Bem, enviar-te-ei a eles. E ele respondeu: eis-me aqui. E ele lhe disse: vai e vê como estão teus irmãos, como está o rebanho, e traze-me resposta. Assim o enviou do vale de Hebrom e foi a Siquém. José medido como escravo. E achou um homem, porque eis que andava errante pelo campo, e perguntou-lhe o homem, dizendo: que procuras? E ele disse: procuro meus irmãos. Dize-me, peço-te, onde eles apacentam. E disse aquele homem: foram daqui, porque ouviu-os dizer: vamos a Dotã. José, pois, seguiu atrás de seus irmãos e achou-os em Dotã. E viram-no de longe, e antes que chegasse a eles, conspiraram contra eles para o matarem. E disseram um ao outro: eis, lá vem o sonhador mor. Vim, pois, agora e matemos, lancemo-nos numa dessas covas e diremos: uma fera o comeu, e veremos que será dos seus sonhos. E ouviu Rúben, livrou das suas mãos e disse: não lhe tiremos a vida. Não, também lhe disse Rúben: não derrameis sangue, lançai-o nesta cova que está no deserto, e não lanceis mãos dele. E isto disse para livrá-lo das mãos deles e para torná-lo seu pai. E aconteceu que, chegando José e seus irmãos, tiraram de José a sua túnica, a túnica de várias cores que trazia, e tomando-o lançaram na cova, porém a cova estava vazia, não havia água nela. Depois assentaram-se para comer pão. Então levantaram seus olhos e viram uma companhia de ismaelita que vinha de Gileade, seus camelos trazendo especiarias, bálsamo e mirra para levá-los ao Egito. Então Judá disse a seus irmãos: que proveito havemos em que matemos o nosso irmão e escondamos a sua morte? Vinde e vendamos-nos a esses ismaelitas. Assim não seja a nossa mão sobre ele, porque ele é o nosso irmão, nossa carne. E seus irmãos obedeceram. Passando, pois, os mercadores midianitas, tiraram e alcançaram a José da cova e venderam José por 20 moedas de prata aos ismaelitas, aos quais levaram José ao Egito. Voltando, pois, Rúben à cova, eis que José não estava na cova. Então rasgou suas vestes e voltou a seus irmãos e disse: o moço não está lá, para onde eu irei? Então tomaram a túnica de José e mataram um cabrito e tingiram a túnica do sangue. E enviaram a túnica de várias cores e fizeram levá-la a seu pai. Disseram: temos achado essa túnica. Conhece agora se essa será ou não a túnica de teu filho? E reconhecendo-a, disse: é a túnica de meu filho. Uma fera o comeu e certamente José foi despedaçado. Então Jacó rasgou suas vestes, pôs saco sobre seus lombos e lamentou seu filho muitos dias. E levantaram-se, pois, os seus filhos e todas as suas filhas para o consolar. Recusou, porém, de ser consolado e disse: porquanto com choro hei de descer ao meu filho até a sepultura. Assim chorou o seu pai. E os midianitas venderam-no no Egito, e Potifar, eunuco de Faraó, capitão da guarda, venderam a Potifar, capitão da guarda. Glória a
essa história é bem conhecida, né? A história de José. É uma das mais bonitas da Bíblia, né? E eu tinha falando ao meu coração muitas coisas, assim, nessa história, né? José, ele tinha 17 anos, né? Deus já tinha dado um sonho para ele. Então, muitas vezes nossos sonhos, eles já são sonhos de Deus. Mas José não estava pronto. José era um vaso que não estava pronto, ele ainda precisava ser moldado. Ele era um fofoqueiro, essa é a verdade, né? Porque quem tem irmão tem que ser parceiro, né? Pelo menos, né? Eles têm que falar assim, ó, não conta pra mãe que eu não conto e aí nós não apanha. É assim, tô certa? É assim. Eu sei como que é. Né? É assim, é desse jeito. Não conta não que aí tudo certo e nós não apanha da mãe, é desse jeito. E ele não era parceiro dos seus irmãos, né? Mas, olha, ele estava indo lá, ele apacentava as ovelhas de vez em quando com os filhos da Bíblia, não era nem com todos os irmãos. Todos os irmãos estavam trabalhando e José estava fofocando. O pai dele falou assim, vai lá e vê o que seus irmãos estão falando. Quando chegou, quando eles viram o irmão, falou assim, lá vem o fiscal. Eles já pensaram assim, meu fiscal não trabalha e ainda vai falar mal da gente pro pai. Era esse José. Mas não era esse o José que Deus queria. Deus queria um José que fosse bom, que não fosse um fofoqueiro, que trabalhasse. Louvado seja Deus. Deus não vai para aqueles que é os desocupados, gente. É Deus. Eu estou trabalhando. Olha, irmão Marcos, morre de sono, tadinho. Mas Deus vai para ele. Por quê? Porque sabe que ele é responsável. Deus não vai para os desocupados, ele vai para os ocupados. Porque os ocupados vai dar um jeito e vai vir buscar. Glória! Vai dar um jeito e vai nas campanhas. Vai dar um jeito e vai fazer as vigílias. Vai dar um jeito e vai subir um monte. Vai dar um jeito e nós vamos lá em São Roque. Glória a Jesus. Deus, ele tinha que moldar José. Glória a Deus. Mas a tua luta, a vitória não é só sua. Ela é de todos. Porque não era só José que precisava ser moldado. Os filhos de Jacó, todos, estavam uma desgraça. É verdade. Todos. Rubem não teve autoridade com os irmãos porque já tinha dormido com uma das concubinas do pai. E ele falou assim, não toca no menino. Ele foi o único que defendeu José. Ele falou assim, joga ele na cova. Porque ele falou assim, depois eu venho e busco ele. Então olha quem era o primogênito. Os outros dois também já tinham feito aquele problema lá, depois com Tamar, que a gente conhece a história. É verdade. E aí Judá fala assim, não, vamos matar ele. Judá, vamos matar ele. Aí fala assim, não, melhor não vamos matar ele. Vamos vender ele. Olha os irmãos que José tinha. Meu Deus. Ele era um fofoqueiro, o outro já tinha feito coisa errada, Judá queria matar ele, quer dizer, que filhos que Jacó tinha. Mas Deus tinha um propósito na vida de cada um. Meu Deus, aleluia! E aí, ao longo, a gente vai percebendo. Quando José é vendido para Potifar, ele precisa primeiro aprender a trabalhar. Porque ele não trabalhava, ele apacentava de vez em quando. Ele não estava trabalhando, ele estava lá com o pai. Ele era o caçulinha, ele era o filho da velhice. A gente tem vários erros aqui, porque Jacó demonstrava que amava mais José. Então os irmãos tinham inveja. É dessa maneira. Em vez dos irmãos proteger, porque o irmão mais era a tendência é proteger. Eu vi um dia aqui, o Samuel brigou com Pedro. O que aconteceu? Eu bem reparei esse dia. O Gustavo, que muitas vezes brigou com Pedro, defendeu o Pedro e ficou do lado do Pedro. Assim, tá vendo? Coisa de irmão. É verdade. Eu posso bater no meu irmão, mas não quero que ninguém bata. Tô certo? Eu bato nele, mas ninguém vai bater. Era esse. É o instinto de proteção. Aleluia! Só que os irmãos de Jacó, os irmãos de José não tinham isso. Não tinham isso. E aí eles vendem o irmão. Ele precisa aprender o que? Trabalhar.
Depois de trabalhar, ele é caluniado. O que ele precisa aprender a fazer? Fechar a boca. Ele era um fofoqueiro. Ele podia ter falado para Potifar: sua mulher é uma parada, uma sem vergonha. Mas ele não fez isso. O que ele fez? Fechou a boca. Mas mais do que tudo, ele teve que aprender a confiar em Deus. Meu Deus, aleluia. Ele teve que aprender a falar assim: olha, Deus me deu um sonho. Algum momento vai acontecer. Louvado seja o teu santo nome. E aí, quando os irmãos voltam, né, ver o choro do pai, eu imagino que todos se arrependeram na hora que viram o choro do pai. Mas eles não podiam voltar atrás. O que eles fizeram? Eles fizeram um pacto. Assim, ó, agora sim era o pacto de irmão. Nós não falamos nada, porque se o pai descobrir, ele vai matar nós, né? O que ele vai fazer? Nós estamos sem ter nada agora. É verdade. Então eles fazem um pacto de irmão. Bom, ninguém fala nada, tudo certo. Aleluia, Jesus. Eles vendem José. José tem que aprender a trabalhar. José tem que aprender a ficar quieto. José tem que aprender a confiar unicamente em Deus. Mas eles também estão passando o perrengue lá. Judá, que teve a ideia de matar José, ele precisa perder 2 filhos para entender a dor de um pai perder um filho. É Meu verdade. Deus, é Ele verdade. perde 2. Aleluia. Aí, Deus, pela graça, ainda dá mais 2 para ele. E aí, quando eles vão lá, que eles encontram com José, o que eles fazem? Primeiro que Rúben, quando sai, ele fala assim: pai, qualquer coisa, mata meus filhos, mas eu trago o menino aqui. O que eles fazem? Eles pegam e eles defendem o irmão mais novo, o caçula. Eles se unem como irmãos de verdade. Assim, não, a gente vai levar ele, mas nada de mal vai acontecer com ele. E aí Judá, naquela oração de Judá, ele fala assim: olha, deixa eu ficar no lugar de Benjamim, para eu não ver a tristeza do meu pai. Louvado seja Deus. Deixa eu. Por quê? Porque lá atrás eu fiz meu pai chorar. Agora está na hora de eu não deixar ele chorar. Eu fico no lugar do meu irmão. Eles se unem. E aí José chora. Por que chora? Ele chora porque ele vê que Deus transformou a vida dele, mas ele transformou também a vida dos irmãos dele. Aleluia. E onde eu quero chegar nessa noite? Você pode não estar do jeito que Deus quer. Você ainda é um barro. Mas a palavra diz que se você não tiver bom, Deus ainda te quebra, mas te faz de novo. Meu Deus, aleluia. Glória a Deus. Mas quando Ele te fazer de novo, a vitória não é só sua. É de todos que estão à sua volta. Louvado seja Deus, Ele muda a história de todos. É dessa maneira. Quando você dá um bom testemunho, você dá um bom testemunho para o seu filho, para sua filha, para o seu vizinho. Eles vão lembrar. Você vai dando bons testemunhos. A gente vê com os nossos filhos. Você vê, o Daniel sabe cantar o hino da harpa. Estava cantando os hinos da harpa. Né? O Samuel, minha mãe machucou ali. O Samuel foi fazer oração na minha mãe. Estou na retrasada. Então, eles vai vendo os frutos. Então é isso que o Senhor está falando para mim e para você. Você pode não estar pronto. Você pode estar passando luta. Mas eu vou te deixar pronto. Quando a pastora começou a falar, falando: olha, a gente precisa buscar mais o Senhor. A gente precisa mesmo. É verdade. A gente precisa buscar o Senhor todos os dias. Quando a Evelyn, as crianças cantam do meu carpinteiro, dessa intimidade com Deus, é isso. Deus, Ele quer que nós tenhamos intimidade com Ele. Aleluia. E não dá pra gente ter intimidade sem a gente buscar. Louvado seja Deus. Sem a gente falar com Ele. E sem a gente confiar. Esse é o mais difícil. Glória a Deus, aleluia. É fácil falar de fé quando é na porta do outro. Quando é na minha porta é mais difícil. O buraco é mais embaixo. Meu Deus, aleluia. Então o Senhor, Ele quer isso de nós. Ele está mostrando para nós que Ele precisa que nós tenhamos mais fé. Porque a gente não sabe o que vai acontecer mais para frente. É verdade. Mas o mundo, a gente percebe que o mundo já está ficando um caos. É Deus.
geração, é problema daqui, é problema dali. É um governador mais louco que o outro. A gente olha e fala assim, meu Deus, como que vai ser a geração dos meus filhos? Eu olho assim e falo, meu Deus. Então o Senhor, Ele vê lá na frente o que a gente vai passar. É verdade, Pai. E cada luta que a gente passa, Deus vai nos moldando. Deus vai nos moldando. Deus vai nos moldando até transformar a gente no vaso que Ele quer que nós sejamos. Naquele vaso que Ele quer. Naquele vaso de honra. Não um vaso de cristal que vai se quebrar com facilidade. Não um vaso de ouro que qualquer ladrão vai roubar. Mas um vaso de barro. Que ele vai aguentar o tranco. Que ele vai ter a sua beleza rústica. E que se ele precisar, ele vai quebrar de novo. E vai fazer Louvado outro. seja Deus. Até a gente virar esse vaso. Né? E que esse vaso, na minha vida e na tua vida, esse vaso que somos nós, venha transbordar para os outros, para a nossa família, da mesma forma que transbordou na vida de José e de toda a família dele. Que ali ele viu que os irmãos mudaram. Ali ele viu que os irmãos defenderam. Ali ele viu a alegria. E Jacó ainda pôde ver o seu filho, mais 16 anos, ainda pôde conviver com o seu filho ali. Amém. E eu agradeço a minha rica oportunidade.